Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Rita Vieira e hoje a gente vai ter uma aula sobre História do Brasil. Vamos falar sobre um dos conteúdos mais importantes do Brasil República para quem vai fazer a prova do Enem, que é a Era Vargas, que é o primeiro governo de Getúlio Vargas, que vai se dividir em 3 fases diferenciadas, tá? Primeira coisa que a gente precisa, que eu preciso que vocês entendam, que vocês lembrem, é que Vargas não assumiu o poder de maneira democrática. Ele assumiu através de um golpe que foi dado no ano de 1930, tá? Em novembro de 1930. O que aconteceu? A fase da República que aconteceu antes da Era Vargas era chamada de República Velha. E ela vivia uma etapa que nós conhecemos como República Oligárquica, onde existia uma política chamada de política do café com leite, onde existia um acordo entre o Estado de Minas Gerais, que era produtor do leite e dos derivados de leite, e o Estado de São Paulo, que era o maior produtor de café que existia no Brasil naquele período. Dentro da República Oligárquica, através dessa política do café com leite, esses 2 estados dominavam a política. Um ano era indicado um presidente de São Paulo, no outro ano era indicado um presidente de Minas Gerais. Só que chegou um momento dentro da história da República Oligárquica que Minas Gerais não tinha mais candidatos a indicar. Então, o que aconteceu? Na última eleição, que aconteceu no ano de 1929, na verdade, a campanha começou em 29 e a eleição aconteceu em 1930, São Paulo indicou um candidato chamado Júlio Prestes e Minas Gerais não tinha um candidato para indicar. Então, apareceu dentro da história do Brasil um candidato que já era político lá no Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas, que acabou tendo o apoio de estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste, como a Paraíba e Pernambuco. Foram para as eleições e quem acabou ganhando foi o candidato de São Paulo, o Júlio Prestes. Mas o Júlio Prestes nunca chegou a assumir a presidência, porque o Getúlio Vargas acreditou que ele ter perdido a eleição em 1930 tinha sido um golpe. Então, com o apoio da imprensa, da elite cafeeira nacional, que não concordava mais com o governo de Júlio Prestes, das outras elites econômicas do Brasil, Getúlio Vargas vai dar um golpe e entrar no poder em novembro de 1930. Tem até uma charge histórica que mostra o Júlio Prestes como a noiva que não subiu ao altar, porque o casamento estava marcado, mas ele não conseguiu consolidar essa união. Ele foi eleito presidente do Brasil, mas acabou sofrendo o golpe de 30 e não conseguiu assumir a presidência. Em novembro de 1930, quem assumiu a presidência do Brasil foi Getúlio Vargas, em um golpe, tá? Nós não temos uma revolução. Algumas pessoas dizem, aconteceu uma revolução em 1930 e o Getúlio Vargas tirou de tempo o candidato que tinha sido eleito à presidência e assumiu essa presidência. Isso não foi uma revolução, isso foi um golpe. Por quê? Porque ele foi apoiado pelas elites brasileiras a tomar o poder. Tinham militares que estavam ajudando o Vargas, tinha as elites brasileiras, uma parte da elite cafeeira que estava muito prejudicada com a crise de 29, que também afetou a produção de café no Brasil, certo? Tinha o pessoal do Rio Grande do Sul que não aceitava a política do café com leite, tá? O pessoal de Minas que não teve o seu candidato eleito como era o combinado dentro da política do café com leite. Então é um golpe. Getúlio Vargas fica no poder a primeira vez de 1930 até 1945, com o final do Estado Novo. Ele passa 15 anos no poder. Seu governo passa por diversas fases, tá? Essa primeira fase, que é um governo provisório, depois um governo constitucional e, por último, o Estado Novo, que é um novo golpe para que ele se mantenha no poder por mais tempo, sem precisar passar por um processo de reeleição. Olha só, esse é o Getúlio Vargas, tá? Ele não fazia parte da política do café com leite, ele era um representante do Rio Grande do Sul, certo? Que foi indicado por falta de candidatos a serem indicados pelo Estado de Minas Gerais. E ele ganhou a alcunha, o apelido no Brasil, de ser o pai dos pobres, certo? Porque ele tomou algumas medidas populistas em seu governo que agradavam a todos os grupos sociais, tanto as elites quanto a população menos abastada, os mais pobres.
Por exemplo, se você chega para conversar com a sua avó, com seu avô, sobre o governo da Era Vargas, talvez eles fossem crianças ou adolescentes no período da Era Vargas. Se eles já eram adolescentes, eles vão lembrar dos grandes avanços trabalhistas que nós tivemos para os trabalhadores no Brasil, como a criação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, como a criação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério que hoje é um dos mais importantes do Brasil, que foi extinto há pouco tempo, que é o Ministério do Trabalho. Tá? Getúlio Vargas é que é o criador de boa parte desses ministérios que vão reger os direitos dos trabalhadores e cidadãos no Brasil. Certo? Por isso é que ele fica conhecido como o pai dos pobres. Tá bom? Precisamos lembrar que a Era Vargas está dividida em 3 fases diferentes de governo. O governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O governo constitucional, que é quando ele é eleito, depois de promover uma Constituição, que vai de 34 a 37. E um novo golpe, que a gente chama de Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Mas nós vamos estudar detalhadamente cada um desses períodos, tá certo? Olha só. A primeira fase que a gente estuda é o governo provisório. Getúlio Vargas entrou através do golpe, tornou-se o presidente interino do Brasil e provisório, prometendo que dali a pouco tempo aconteceria um processo eleitoral. E o tempo foi passando e Getúlio Vargas nada. Ele foi se mantendo no poder sem promover esse processo eleitoral. Aí o que aconteceu? No ano de 1932, os militares de São Paulo promoveram uma revolução contra Getúlio, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. A liderança militar dessa Revolução Constitucionalista foi um representante das Forças Armadas chamado Isidoro Dias, que já tinha feito questionamentos a governos anteriores na República Velha. O Isidoro Dias, liderando as Forças Armadas de São Paulo, vai exigir que Vargas ou deixe o poder ou chame eleições para que um presidente seja eleito e acabe com esse governo provisório. A data de 9 de julho de 1932 simboliza o início da Revolução Constitucionalista. Getúlio Vargas, que não queria largar o poder, lógico, acabou aceitando as determinações das pessoas e dos militares de São Paulo que reivindicavam um processo eleitoral. Getúlio Vargas vai promover, a partir da Revolução Constitucionalista, uma Constituição que vai ser lançada em 1934 e também um processo eleitoral que vai ser convocado em 1934. Mas é importante lembrar que, como uma das consequências da Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas vai começar a ampliar os direitos de grupos sociais no Brasil, como, por exemplo, as mulheres. No ano de 1932, as mulheres da elite paulista já puderam participar do primeiro pleito eleitoral no Brasil, que não era para eleger o presidente ainda, porque a eleição presidencial só veio acontecer em 1934, mas era para eleger bases aliadas nos governos, para ajudar esse presidente, que naquele momento, no governo interino e provisório, ainda era o Getúlio Vargas. Ok? Então, nós temos como uma grande conquista do governo provisório a permissão para o voto feminino em 1932. Outra coisa importante que Getúlio Vargas fez, gente, foi uma intervenção econômica. Por quê? Nós precisamos lembrar que o mundo capitalista como um todo tinha acabado de passar pela primeira grande crise, que foi a crise de 29, que era uma crise de superprodução, que gerou a quebra da Bolsa de Valores em Nova York no dia 24 de outubro de 1929. Então, como o Brasil dependia economicamente também da Bolsa de Valores de Nova York, ele sofreu com o processo de crise de superprodução de 1929. O estoque de café de 1929 foi vendido, porque a negociação foi feita no início do ano. Mas o café que seria vendido no início de 1930 não foi vendido, porque as ações do café brasileiro na Bolsa de Valores tinham despencado e a Bolsa tinha quebrado.
Então, Getúlio Vargas, quando assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi uma grande intervenção nesse setor cafeeiro. Ele mandou recolher todo o estoque de café que tinha no Brasil, que tinha sobrado dessa safra de 1930, e queimou esse café. Queimou literalmente mesmo, mandou tocar fogo. Aí alguém pode dizer, professora, por que o Getúlio Vargas foi tão radical? Por que ele queimou essa produção cafeeira que tinha sobrado da safra de 1930? Porque esse, gente, é um jeito de ajustar o preço do produto ao mercado. Quando você reduz a oferta, você aumenta a procura e, consequentemente, o preço do produto se eleva. Quando você tem muito produto à disposição, o preço reduz, ele fica desvalorizado. Então, para tentar revalorizar o produto no mercado internacional, Getúlio Vargas manda queimar o grande estoque que existia disponível no Brasil da safra de café de 1930, que não foi vendida por causa da crise de 29. Mas ele é mais esperto que isso. Ele aproveita esse momento de instabilidade da economia cafeeira do Brasil para substituir essa economia e iniciar um processo de redução do plantio de café no Brasil e substituição pela indústria relacionada à indústria de beneficiamento de matéria-prima no país. Nós podemos dizer que é dentro do governo provisório de Getúlio Vargas que o Brasil começa a ser um país industrializado. Ele vai substituir a economia agrária de produção de café pela economia industrial. E ele é ainda mais esperto. Como o pessoal de São Paulo tinha raiva dele, tinha acabado de pedir uma constituição ou então que ele saísse do poder, ele resolve implantar as primeiras indústrias do país em São Paulo, formando o que a gente conhece hoje como o ABC Paulista, certo? Aquele parque industrial que nós temos ali no ABC Paulista em São Paulo foi formado pelo Getúlio Vargas aqui, ó, dentro do governo provisório. Um exemplo das empresas, das indústrias de base que ele vai incentivar e implantar no Brasil é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, ok? Aí alguém pode perguntar, professor, essa é a primeira vez no Brasil que se fala em industrialização, é dentro da era Vargas? Não, nós precisamos lembrar que o Vargas vai transformar a industrialização na economia principal do Brasil a partir de 1930, ainda no governo provisório, certo? Mas em outros momentos anteriores da história do país, nós já tínhamos tido surtos industriais que não conseguiram se estabelecer como economia definitiva. O primeiro surto industrial que o Brasil teve foi dentro do segundo reinado, ainda no governo de Dom Pedro II, com a iniciativa do Barão de Mauá, que foi um cara que implantou ferrovias no Brasil, é o responsável pela criação da empresa de fornecimento de energia no Rio de Janeiro, que é a Light, certo? O primeiro grande industrial do Brasil foi o Barão do Mauá, mas ele foi derrubado pelo próprio governo brasileiro, que não queria concorrência brasileira para a industrialização inglesa, que era parceira econômica do Brasil nesse momento. Tá? Então, ele foi derrubado por uma lei, por um imposto, na verdade, chamado de tarifa Alves-Branco, que gerava um altíssimo imposto para produtos industrializados produzidos dentro do país e dava mais vantagem para os produtos industrializados na Inglaterra que eram vendidos aqui dentro. Certo? Então, o Barão de Mauá acabou falindo por causa de uma própria iniciativa do governo de Dom Pedro II. Depois, já dentro da República Velha, no período da Primeira Guerra Mundial, ali por volta de 1914, 1913, 1914, nós vamos, principalmente em 14, que é quando a guerra começa, nós vamos ter um surto de industrialização. Por quê? Porque é preciso substituir as importações. A Europa começa a guerra em 1914, nós comprávamos produtos industrializados da Europa, mas como nesse momento a Europa estava vivendo uma guerra interna ali dentro do seu território, os países europeus industrializados pararam de produzir. Isso gerou um desabastecimento dos mercados externos, como o mercado do Brasil. Para substituir esses produtos que eram sempre importados, o governo do Brasil acabou promovendo um surto de industrialização e acabou instalando em algumas áreas do Brasil indústrias, principalmente para a produção de gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, tá? Para substituir o que era trazido de fora
o que era vendido da Inglaterra para o Brasil durante o período de guerra. Mas quando a guerra acabou, a gente não investiu na manutenção dessa industrialização, certo? A gente voltou a comprar de outras nações, deixando de comprar mais da Europa e passando a comprar mais dos Estados Unidos, que virou a grande potência mundial no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, antes da era Vargas, que consolidou o processo de industrialização, nós tivemos surtos de industrialização que não foram duradouros e não transformaram a indústria na principal economia do Brasil. O Vargas vai consolidar a industrialização. Ele vai dizer assim, não, gente, a gente não pode viver sempre de economia agrária, porque isso vai dar errado uma hora. Economia agrária depende de questões climáticas, de combate a pragas. Naquele tempo ainda não existiam agrotóxicos para ajudar na evolução da produção e nem para envenenar a população, claro. Então, Vargas falou assim, não, vamos aproveitar essa quebra do café, vamos reduzir as áreas de plantio no Brasil e vamos instalar umas indústrias de base, porque isso vai ajudar o Brasil a se desenvolver economicamente. Dito e feito, tá? Nosso processo de industrialização, então, começa e se consolida dentro da era Vargas. Mais para frente, na República Populista, vocês vão estudar o governo do JK. O JK vai fazer a nossa indústria brasileira produzir como nunca antes na história, certo? Vai diversificar essa indústria, mas quem implanta a indústria como economia no Brasil é o Getúlio Vargas, aqui dentro da era Vargas, tá bom? Vamos falar então agora da Constituição de 1934, que vai reger o governo constitucional do Getúlio, tá? Ele traz a Constituição em 1934 e assim que ele promulga a Constituição, ele já convoca processo eleitoral, ele já convoca eleições para que ele seja eleito presidente. Getúlio Vargas foi esperto mais uma vez. Na Constituição ele agrada a gregos e troianos. Ele traz medidas para agradar a elite, mas ele traz medidas principalmente para agradar o povo. E permite que o povo todo vote em 1934, para que ele seja eleito como querido do povo, certo? Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas traz dentro da Constituição de 1934 o voto secreto pela primeira vez, porque antes, lá na República Velha, o voto era aberto e existiam os currais eleitorais, onde os trabalhadores eram colocados dentro dos currais de animais e precisavam gritar o voto, o candidato em quem eles iriam votar, o que gerava voto de cabresto, manipulação, e inclusive se o eleitor falasse o nome do candidato, que não era o candidato do senhor dono da fazenda que ele trabalhava, ele morria lá dentro mesmo, certo? O voto secreto vai garantir a segurança da participação de cidadania, e é o Vargas quem traz o voto secreto dentro da Constituição de 1934. Além disso, ele consolida e garante na Constituição a participação política das mulheres, tanto para concorrer a cargos eletivos, quanto para votar pela primeira vez no Brasil. Outra coisa importante, ele vai transformar os três poderes em poderes independentes, porque na Primeira República, mesmo tendo os três poderes, o executivo ainda era o poder mais forte. Dentro da Constituição de 34, Getúlio Vargas vai dar um lugar para cada um ao sol e vai dizer assim, olha, para que isso funcione direito, como um processo republicano, vamos colocar os três poderes como independentes, certo? Outro grande ponto da Constituição de 34 é a criação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Elas vão trazer para a gente os direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário, previdência e sindicatos, tá? Permissão para o funcionamento dos sindicatos, certo? Aí alguém pode dizer assim, professora, mas antes não existiam sindicatos? Já existiam, só que os sindicatos eram mais para recreação dos trabalhadores do que para lutar pelos direitos trabalhistas. O Vargas não, ele permite que os sindicatos sejam a instância de luta dos trabalhadores, só que ele é esperto. Ele coloca dentro de cada sindicato trabalhista um olheiro, uma pessoa da confiança dele, para que toda vez que aquele sindicato pense em fazer uma reivindicação, o olheiro já avisava para o Vargas e o Vargas dava aquela garantia antes da greve acontecer.
nós não temos grandes greves acontecendo no Brasil durante a era Vargas, porque ele dava um jeito, com sua política populista, de sempre agradar a todos, principalmente os trabalhadores, certo? É importante nós lembrarmos também que dentro da era Vargas nós vamos ter dois grandes grupos políticos, tá? Que vão dominar a ideologia política do Brasil durante esse período. Um deles é a ANL, que era democrática, que é a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como principal liderança o Luiz Carlos Prestes. Inclusive tem um filme, gente, chamado Olga, que conta a história do Luiz Carlos Prestes e de sua esposa, Olga Benário. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, porque é um filme que conta boa parte da história do Brasil nesse período aqui, e a perseguição a pessoas que eram contra as políticas populistas de Getúlio Vargas, que é o caso do Luiz Carlos Prestes, tá? Então, o primeiro grupo político que nós temos é a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era de vertente democrática e tinha como principal liderança o Luiz Carlos Prestes. O segundo grupo, que era o grupo do Getúlio Vargas, era a Ação Integralista Brasileira, conhecido como AIB, que tinha uma característica mais fascista de governo, certo? E que tinha como liderança um rapaz chamado Plínio Salgado. Rodrigo, meu assessor de assuntos educacionais, coloca um S aí no meio desse A e esse C de fascista, que está faltando aí no slide, por favor. Pessoal, o EAD é assim, tá? A gente vai fazendo e construindo. Ainda bem que tem gente disposta a ajudar a gente o tempo inteiro. E já já vai aparecer aí bem direitinho o fascista para vocês. Aí na palavra fascista, do lado de A e B, entre o A e o C tem que colocar um S. Bem aqui assim. Perfeito, olha aí, gente, olha aí o EAD se transformando. Então, pronto, nós precisamos lembrar que nós tínhamos dois grupos políticos nesse período, o democrático e o fascista. O fascista era o que o Getúlio Vargas gostava mais, porque essa característica de populismo, de representante político carismático, é muito característica de governos fascistas. Inclusive, o presidente desse grupo fascista, que era o Plínio Salgado, era amigo pessoal de Getúlio Vargas, tá? Outro ponto importante que a gente pode discutir dentro da era Vargas, já no governo constitucional, foi a intentona comunista. Quero que vocês lembrem que esse é um movimento liderado por esse rapaz aqui, ó, do ANL, que é o Luiz Carlos Prestes, que pretendia derrubar o governo do Getúlio Vargas e promover uma grande revolução popular para instalar o comunismo no Brasil. Gente, quero dizer para vocês que isso aqui foi uma tentativa frustrada, que isso aqui não deu certo. A gente tem hoje um discurso muito forte de que o fantasma do comunismo está sempre assombrando a política brasileira, mas todas as vezes na história que esse tal fantasma do comunismo apareceu, foi só para que os governantes que estavam no poder pudessem estabelecer seus golpes, tá? O movimento comunista no Brasil sempre foi muito fraco e muito frágil, certo? Como a intentona comunista. O Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário caminharam pelos interiores do Brasil tentando levar a ideia do comunismo e conseguiram pouquíssimos adeptos para isso. A intentona não deu certo. Tá? E, inclusive, a Olga Benário pagou com a própria vida, porque o Getúlio Vargas mandou prender, mandou ela de presente para Hitler durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ela acabou morta num campo de concentração, em Auschwitz, certo? O Luiz Carlos Prestes foi exilado fora do Brasil, depois que ele foi preso como inimigo da política brasileira por causa da intentona comunista. Tá? Inclusive, gente, a Olga Benário estava grávida da única filha que ela teve com o Luiz Carlos Prestes, que é a Anita Prestes, que hoje é uma senhora de idade já, e também formada em história, que também conta essa história e que odeia o Getúlio Vargas, porque o Getúlio fez ela não conhecer a mãe e só conhecer o pai aos 7 anos de idade, certo? Então, a intentona comunista, que foi uma tentativa de implantação do comunismo no Brasil, foi uma tentativa frustrada. Na verdade, o Luiz Carlos Prestes, mesmo sendo adepto dos ideais comunistas, ele nem tinha como principal objetivo a implantação do comunismo no Brasil.
o que ele queria era derrubar o Getúlio Vargas, porque ele já tinha percebido que o Getúlio tinha mais características fascistas de governo do que democráticas, tá bom? Então, é importante a gente lembrar que ele era um inimigo político do Vargas, e o Vargas vai fazer tudo o que fez para derrubá-lo, porque tinha medo dessa possível ameaça, que nunca foi uma ameaça de verdade, porque o movimento foi super fraco, não teve adeptos e nem nada que realmente levasse ao processo de implantação de uma política comunista e derrubasse o governo Vargas. Tá bom?